Olá pessoal, mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Gente, na aula de hoje vamos continuar a aula de ontem, que nós estamos trabalhando no governo populista, o populismo no Brasil. Nós vimos ontem, por exemplo, o governo de Dutra, de Vargas, e na aula de hoje vamos trabalhar três governos. O primeiro momento chamado governo de Juscelino Kubitschek, o famoso JK, chegou ao poder em 1956 e governou até 1961. Juscelino Kubitschek ficou conhecido como o presidente Bolsa Nova. Alguns pontos destacaram o seu governo, fizeram com que o governo dele pudesse se colocar em bastante evidência. Primeiro porque Juscelino Kubitschek ele prometeu o chamado plano de metas com relação à educação, à saúde, à energia. Então, que ele fosse melhorar a qualidade de vida da população. Pois bem, e daí ele chegou ao poder fazendo um plano de metas, prometendo que aquilo que o Brasil levaria 50 anos para avançar economicamente dentro da história do Brasil, ele faria isso em 5 anos. Então, é o famoso plano de metas dele. Entre essas ideias do plano de metas, foi a fundação de Brasília, que hoje é a atual capital do Brasil. Quando nós pegamos, por exemplo, o Brasil já teve 3 capitais, A primeira capital do Brasil, Salvador, depois Rio de Janeiro e a atual capital do Brasil, que é Brasília. Então, ele veio com a ideia da fundação de Brasília, 1960, década de 60. Então, Brasília é inaugurada, onde muitos nordestinos, por exemplo, trabalharam na construção de Brasília. Também marcou o governo de Juscelino Kubitschek a chamada indústria automobilística, marca a história do governo dele. Também no governo de Juscelino Kubitschek ele criou a chamada SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então a SUDENE foi criada também na época dele. Então esses são os feitos do governo de Juscelino Kubitschek, o plano de metas, com destaque para a Fundação de Brasília, arquitetada por Oscar Niemeyer, a fundação da SUDENE. Então tudo isso vai fazendo com que o governo dele ganhe esse destaque. Porém, em meio a tudo isso, vem um grande problema, porque ele pega empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, e daí ele vai afundar, vai acabar colocando o Brasil em dívidas. E daí ele vai governar até 1961. Quando chega a 61, surge uma outra figura muito importante, que é Jânio Quadros. E Jânio Quadros ele tinha como símbolo de campanha uma vassoura, dizendo ele que iria varrer a corrupção do Brasil. Tanto que a sua música de campanha era uma marchinha de carnaval chamada Varre, Varre, Vassourinha. E a vassoura como símbolo de campanha dele, porque ele prometia varrer do Brasil a corrupção. E assim ele consegue chegar, ele consegue se eleger, isso em 1961. Jânio Quadros chega ao poder, chega ao governo do Brasil, também um governo populista, assim como Dutra, assim como Vargas, assim como JK, também Jânio vai fazer um governo populista, mas foi o governo mais curto da história do Brasil com relação aos seus presidentes, porque 7 meses depois, Jânio Quadros ele vem a renunciar. Jânio, ele, por exemplo, ele tinha um governo ligado à ideia socialista, comunista. Ele chegou a condecorar Che Guevara, e isso fez com que gerasse nos opositores uma revolta muito grande, já que a ideia de Che Guevara, aquela ideia de comunismo, socialismo, e o povo fazia oposição, e por conta disso vem as pressões em cima dele. Ele, no primeiro momento, com a esperança de que o Congresso não aceitasse, então ele vai renunciar, pensando ele que o Congresso não aceitaria a sua renúncia. Porém, o Congresso aceitou a renúncia dele. Então, com 7 meses, o Congresso aceitou a renúncia dele e ele perde o mandato de presidente da República. Ele renuncia. O vice dele era João Goulart. Jango estava em visita à China, e daí Jango vai assumir o poder da República, da presidência. Em um primeiro momento, não queriam permitir que Jango assumisse a presidência da República. Ele estava na China, e Jango ele vai retornar à China, na época apoiado por pessoas de esquerda. Ele consegue assumir a presidência da República, e daí ele torna-se presidente da República em 1960.
1961 e vai governar até 1964. Só que Jango também tem, assim como os outros, a ideia de um governo populista. Jango ele vai estar ligado à ideia de socialismo, à ideia de comunismo. Ele vai tentar implantar o plano trienal, ele vai tentar buscar empréstimos com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos queriam saber qual era a finalidade desses empréstimos. Jango vai fazer um governo de reformas de base, de reforma agrária. Então isso vai acabar não agradando as elites, né, do Brasil. E o que vai acontecer? Vai chegar o ano de 1964 e na madrugada de 31 de março de 1964, militares apoiados pelos Estados Unidos da América dá o chamado golpe militar de 31 de março de 1964, e João Goulart, o chamado Jango, vai perder o mandato dele. Então ele vai ser destituído do cargo. Ele não era mais o presidente da República, ele se refugiou, e daí com isso, através do dia 31 de março de 1964, chamado por muitos como o golpe militar, ou alguns chamam de regime militar. Então começa no Brasil uma nova fase da história do Brasil, que é a chamada, por alguns, ditadura militar, por outros, regime militar. Mas essa questão nós vamos estudar na nossa próxima aula, nas nossas próximas aulas, até porque o regime militar ou a ditadura militar, como queiram chamar, de ditadura militar ou regime militar, é um período de 21 anos da história do Brasil. Então serão vários governos também neste período. Então nas próximas aulas nós vamos estudando sobre eles. Peguem o livro de vocês, coloquem nas páginas 249, certo? Página 249, 249, e na página 250. Tem essas atividades, respondam elas, tá bem? E tem aquelas questões de vestibular e Enem. Façam também, marquinhos, aquelas de marcar X, tá bom? Façam e mandem para mim ainda hoje. No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.